Isabela, eu percebo que a sua prática artística acontece até hoje sempre em paralelo à sua prática enquanto educadora. Então eu gostaria de começar essa entrevista com uma pergunta que me parece tão simples quanto fundamental, que é: qual é a importância da dimensão pedagógica, ou seja, do seu constante desempenho enquanto artista e professora, para o desenvolvimento da sua obra? Uma pergunta que ah, eu posso desenvolver em muitas informações. Sim, eu concordo que eu tenho uma atuação pedagógica paralela, é, quase que concomitante em tempo ao que eu trabalho como artista, né? A minha formação como artista plástica foi feita num ateliê de uma professora e artista, Faiga Ostrover. Isso foi em 1949, quando eu estava com acho que 16, 17 anos, 16 anos, e eu a procurei por conhecê-la através de questões familiares, quase que uma pessoa com parentesco. Então, eu sempre atribuo nessas conversas uma questão de como o acaso, a sorte, também um azar, o parazar, acontecem na vida de qualquer um de nós, né? Alguns, como se diz, são mais afortunados na vida através das heranças que recebem das suas famílias. No meu caso, essas heranças, elas são culturais, porque elas surgem de conhecer a Faiga, que já em 49 já tem um procedimento como artista, num trabalho gráfico muito profundo do desenho, da gravura, um ensinamento que misturava, eu não sei nem de que modo, era a sopa da bruxa dela, que é Bauhaus, mas não é só Bauhaus, a influência da figura do expressionismo figurativo da Alemanha. Então, dizer, bom, ela era alemã, chegou ao Brasil, mas isso era uma influência que, se for colocar na história da arte brasileira, é nesse mesmo período, a primeira metade, no fim da primeira metade dos anos 50, que tem artistas como Guild, né, e tantos outros que também seguem de uma maneira totalmente, sabe, introjetada mesmo como uma questão política e uma questão da arte. Essa questão da figuração expressionista alemã. O Guild, quando eu dou esse exemplo, já não preciso nem dar de vários outros artistas no Rio, em São Paulo, alguns no Sul, que consideravam a arte figurativa, enquanto a figura humana, o elemento essencial, o significado da arte só tinha através dessa expressão que dignificava esse ser humano. Claro, o socialismo da arte, todas essas ideias, elas também vêm lá da escola da Rússia anterior, mas nos alemães, essa influência, se for ver historicamente, ela influiu em toda a América Latina e pegou também alguns artistas de Nova York, porque o Philip Garson é um exemplo disso, surpreendente, que
as semelhanças dele com trabalhos de artistas aqui na figuração. O que acontece? No próprio desenvolvimento do trabalho da professora Faiga, ela, 49, 50, 51, vai se transformando dentro do trabalho dela de uma maneira dramática em abstracionismo, mas não tinha algum livro assim explicando que abstracionismo se faz dessa maneira, ou as pinturas, o que é abstracionismo. Então, esse modo de transferir o trabalho dela própria, da figuração, para o que vai se tornando abstrato, eu pego, ali nos anos 51, a própria transformação dela, e eu, como discípula totalmente fiel, no sentido de eu já entro em 49, tudo bem, 50, tendo de entender o que a Faiga também fala, de que o artista é um ser político e muito determinada, a arte é política, quer dizer, então ela está pegando todo aquele pensamento. Em começo de 53, em fevereiro, que era o Carnaval, abre a primeira exposição de arte abstrata brasileira. Isso, se por um lado teve essa importância desse marco, por outro, ali estão todos os representantes que depois vão, por suas tendências, ir mais para o geométrico, como o próprio Décio, a Lígia Clark, a PAP, depois daqueles cursos todos, aquela prática que a gente fazia, também foi, enfim. E eu viajei. Muito jovem, era uma maluquice. Eu disse que eu tinha de ir para morar em Nova York, porque lá é que tinha arte abstrata, e eu pressionei de tal maneira. Paralelamente, eu estou falando do ensino, por quê? Porque eu estava, na época, estudando na Faculdade Nacional de Filosofia, que é onde eu resolvi colocar os meus estudos separado do que era a arte no curso da Faiga, que aquilo ali era um curso para o resto da vida da gente. Ninguém mais, nem Clark, nem a PAP, nem Décio, precisaram estudar mais, no sentido de que o desvendamento desse processo foi feito por nós e por outros artistas. Então, o que acontece é que eu estava estudando línguas anglo-germânicas, que compreendia o inglês, o alemão, o latim, que tinha de estudar, o português, literatura e gramática. Isso envolvia muito, eu tinha de estudar muito. Tudo isso eu jogo para o ar e vou para Nova York. Mas significa que anos depois, alguns anos depois, eu volto e vou completar os meus estudos na Nacional. E nesses estudos está a minha parte didática. É claro que eu, com a Faiga, claro, da memória, eu sabia como é que você intui, como é que você politicamente diz que aquela pessoa, como é que ela pensa a sociedade, a figura humana. Ninguém começa ensinando pelo abstracionismo, tinha introduções. Então, a didática, e que se chama didática mesmo especial, eu estudei com toda hora eu esqueço o nome dele, o grande professor, foi professor até do Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira. O Anísio era o professor ele estava inventando também, todo mundo estava inventando coisas na modernidade. Ele chamava de didática especial. É uma didática dentro dos rigores e do pensamento também socializante, da educação para todos, não é uma demagogia.
Mas ali vai a parte que me bota muito, assim, eu dou para isso. Então, entre eu ir a Nova York, ficar lá 2 anos e meio, voltar para a Faculdade Nacional de Filosofia, que era onde era a ex-embaixada italiana, ali onde tem, bom, no Rio de Janeiro. Ainda não tinha o campus. E isso tudo vem com a minha vida pessoal, que conhece o Pedro Geiger, que é um geógrafo. Ele, um marxista, eu não era uma pessoa de... Então, a Faiga era, então dizem que ela junto com Mário Pedrosa e tudo, que fizeram o PT, né? O primeiro PT de ideias dessa gente, na área de cultura, de arte, né? E, com isso, eu começo a... Bom, aí dentro dessa faculdade, eu também fui estudar uma matéria que nenhuma outra faculdade brasileira ainda entrava nisso, que era linguística. Aí veio um professor, que era brasileiro, mas que morou na França toda a vida, ele vinha com os estudos do que é linguística. E outra professora vinha com uma matéria que é fonética. Então a gente disse, o que tem a ver com a arte? Sim. E foram 2 matérias que eu gostei muito quando eu estudei. Eu queria aproveitar esse gancho de você ter trazido o Mário Pedrosa para a conversa, para te perguntar um pouco sobre o Atividade e Criatividade, que eu sei que foi esse curso que você ministrou no MAN em 71, junto tanto com a Lígia Pape quanto com o Antônio Manuel, e esse curso era inspirado pelos conceitos desenvolvidos pelo Mário Pedrosa, né, que naquele momento, se não me engano, já estava no exílio no Chile. E eu acho que é importante colocar também que esse é o curso que inspira os Domingos da Criação, que se tornaram tão notórios, e eu acho que esse fato não é reconhecido o suficiente. Então, eu queria muito saber assim, qual era o programa experimental que vocês propunham em Atividade e Criatividade. E que ideia de educação vocês queriam experimentar ali? Vamos ver se eu consigo teorizar um pouco. Então, eu estava no MAN, a Neomar me chamou e a Carmen Portinho para ensinar lá. Mas então, aquilo que eu fazia em casa em 65, 66, acabou repercutindo. E claro que eu fui para o MAN ensinar. E fui começando por uma coisa muito simples de iniciação ao desenho, que é o que eu fazia na minha casa, mas é claro que eu já estava com um trabalho visceral, que era uma estranheza, enfim, não vou... O que acontece é que, então, em 70, né, isso? Em 70, então, em 68 e 69, eu ainda estava processando os meus cursos no bloco de Eu Sozinha, no MAN, né? Mas em 70, estava lá no MAN, como coordenador, que antes as pessoas davam curso de pintura, o Aloysio Carvão. É um ambiente muito, muito democrático, então Ivan Serpa dava pintura, essas coisas eram ateliês, né? No processo pessoal dessa gente, muito bem, havia modificações. Mas em 70 tem um coordenador, o Frederico Moraes, que era crítico em Minas, que ele dizia que era crítico de cinema, sei lá o quê, ele vem
para ser o coordenador dos cursos. E ele vem conversar comigo sobre essa questão de que esses cursos não podiam. Curso de um museu não pode ficar assim, curso que eu não ironizava com ninguém, assim, alguém, a gente dizia, a mulher vem com a malinha dela de tintas e vai pintar na aula do Aloysio. E aí as pessoas também, ideologicamente, não passavam o que é meu, eu sou professor, mas eu estou ensinando uma coisa meio neutra, né? E eu, ali, quando conversei, começamos a nos reunir, assim, vamos fazer uma modificação, eu não sei. E aí é que sobe na minha cabeça as didáticas especiais, que estavam adormecidas, mas não quer dizer que eu vim com as teorias porque as teorias não são para arte, mas é uma aplicação de uma forma social, né? Inteligente, para trazer questões como a arte também. O que é esse ensino da arte? É claro que isso já está soprado na cabeça da gente, na minha também, que já estava com aquelas coisas viscerais e já estava deixando as coisas viscerais. Durante 5 anos eu fazia e começava a dar uma crise para mim, que é uma crise mesmo, entendo agora, mas a crise pode ser existencial. Já tive crise antes, quando eu me torno abstrata, eu era muito nova, e a compreensão disso e exemplificar. Mas a questão da ditadura, do momento da ditadura, o que fazer. Então havia um modo de nos reunirmos e pensarmos sem divulgar para ninguém. Tinha a diretora do museu, que era a Heloísa, e era uma pessoa democrática, então criamos um conselho. Primeira coisa, vamos criar um conselho. Então, o primeiro conselho cultural no MAN. Então, aí eu e o Frederico aí chamamos alguns professores, como a Aloysio, que era um artista muito bom nele, não chamamos o Ivan, que a gente achava que dava palpite demais, mas então começamos a dominar uma situação de um conselho cultural, onde os professores que vinham, não chamamos quem era do ateliê de gravura, enquanto o ateliê é um ateliê técnico, não me interessava continuasse ali, mas não me interessava porque não ia trazer alguma questão para além da tecnologia da gravura. Então, começamos e fizemos um programa total em 70, que lançamos no jornal, eu acho que era o Correio da Manhã, depois talvez o Jornal do Brasil, mas o Correio da Manhã da Niomar. Então, se conseguia no jornal que anunciar um curso, como saiu o meu curso, como as palavras liberdade, outras apareciam claramente mas o que era o curso? Era uma coisa muito séria e que a gente partia da ideia que também não podia ter aquele artista que vem com uma linha na sexta-feira e pinta um pouquinho. Não. Tinham de se inscrever pessoas que tivessem disponibilidade da semana inteira. A cada dia botamos essas pessoas que iriam se inscrever, que nós íamos também selecionar. A gente não tinha ideia nem se viria alguém. Para aprender gravura, para aprender escultura ou objeto, que escultura tem. Não interessa se os professores fossem isso ou aquilo, mas sabiam ensinar aquilo, e alguns que eram ótimos artistas. E para que esse aluno ou aluna teria de jurar que vai vir todos os dias, porque nós não íamos dar de graça um curso
para cada um faltar aqui, faltar lá. E o que saiu no jornal era tão chamariz que no dia que foi o primeiro curso, em 70, então eu estou contando coisas de antes de 71, tá? Porque são mais importantes. Então, eu tenho alguns jornais ainda e apareço eu de lado, não sei, alguém fotografou com um monte de pessoas que já tinham, não sei o que lá, se inscrevem e aí a gente começa uma didática da arte especial, que era às sextas-feiras, um curso que trabalhava. Nas sextas nós nos encontrávamos na tarde inteira, disponibilidade minha também, não ganhava um tostão. Era muito doido, não vivia na miséria e vivia mesmo, mas é isso. Então, se reuniam a unidade experimental e era o Frederico, a gente criou assim, a minha porta é a unidade experimental. Eu disse, a minha é, imagina, eu deveria me lembrar agora, mas é todas essas práticas sendo analisadas, tinha um nome também, tudo bem. Tipo assim, bate na portinha de lavar. Então, os alunos que começam a aparecer dentro dessa loucura são do tipo Cildo Meirelles, o Guilherme Vaz, da música Gênio. Em janeiro, bom, a PAP, a Lígia Pape já, eu acho que ela começava a ensinar na Nacional de Arquitetura, que ela estudou, depois ela estudou filosofia. Eu sei que ela conseguiu se encaixar lá como professora e a gente se encontrava de vez em quando. Se havia desavenças, porque a Lígia seguiu o abstracionismo concreto e neoconcreto, por outro lado, o que nos ligava era uma coisa muito maior que se levantava, que foi o que a gente aprendeu junto. Então, sempre foi assim, até o fim dali já havia isso, né? A gente criava as desavenças e depois a gente não tinha desavença. Bom, isso é muito importante porque a Lígia não estava no MAN, nem interessava, ela não dava curso no MAN, a gente não ganhava nada, e ela já tinha a universidade. O Antônio Manuel era amigo dela. Mas, na verdade, aquele curso... Então, eu me encontrei com a Lígia fora dali, porque o Frederico não falava com a PAP. Essas coisas que eu nem queria saber, nunca perguntei, não quero saber. Mas a PAP sempre ligada ao Mário Pedrosa, eu também, porque ele escreveu sobre o meu trabalho, vínhamos de fontes, de maneiras diferentes de proceder, mas eu chamei a Lígia e disse para o Frederico, eu quero chamar a Lígia para fazer um curso comigo, de verão, que a gente, janeiro, anunciado E aí eu disse, e também com o Cildo de aluno, a gente já estava vendo que ele era interessante, então deixa o Cildo também vir para fazer uma outra composição. E aí, naquele momento, sabendo das desavenças da Lígia, não sei quais, com o Frederico, nos reunimos no MAN, a Lígia, eu e o Frederico, e dissemos, vamos fazer um curso. Aí o Frederico perguntava, mas o curso como é que é? Porque ele era o coordenador, então ele também dominava a parte jornalística. Sim. Né? Então, a gente começava... a maneira da... Frederico também comigo queria dominar as coisas, então eu com a Lígia ali, nos aliamos e disse, sei lá, o curso é de qualquer coisa, com qualquer material. As coisas pareciam assim, desapegadas. Na verdade, a gente, ou eu no trabalho, diferente da Lígia,
já dentro das questões conceituais, sem ficar lendo teoria, que não tinha escrito nada disso, já estávamos falando da desmaterialidade do objeto e de que isso não tem a importância. Então, o que é o objeto desmaterializado? Eu também não sabia. Então, a gente dizia para o Frederico que não entendia, não era nada burro, mas ele era meio assim, é qualquer coisa, e a gente queria que ele publicasse. Ele teve de publicar assim. Teve uma vez, uma das aulas, que eu me lembro que eu disse, eu vou pedir para trazerem peixes não vivos, não é? E ali, botar naquele lago, meio assim, trazer a memória do peixe de novo, coisas assim. Sim. E é uma sensibilidade que não é necessariamente para as artes, é uma questão, né, ecológica também. Na própria Lucilipa, depois, mas eu vi o que ela estava dizendo, que estava-se num momento em que, de indagação, isso na educação, na arte, o momento de indagação, momento quer dizer fim dos anos 60, então quando eu estou tendo as crises lá, eu não estou sabendo de nada do pensamento teórico de alguns outros artistas, como a Conte, como Boyos, eu não estou com isso. Nós estamos com as nossas antenas no nosso trabalho. Então, ficou num resumo que seria a indagação sobre o significado, a natureza e a função do objeto de arte. Que objeto de arte é esse? Anabela, eu vou aproveitar o gancho que você falou dos seus cursos, sempre como essa espinha dorsal que acompanhava o teu trabalho artístico, porque eu percebo que você, durante a sua trajetória você investiu muito na pulverização, digamos assim, da separação entre processo artístico e processo pedagógico. E para mim, a abolição dessa separação entre esses dois tipos de processo chega no ápice com o Circumambulatio, que você realizou em 1972 no MAN. Eu queria que você contasse um pouco sobre o processo que desembocou nessa mostra. Então, ele ainda é dos cursos que a gente deu, mas acabou aquele ano, quer dizer, e eu continuei como professora do MAN e engendrei mais um curso no primeiro semestre de 72, onde dentro da minha própria, do meu próprio, não é nem desenvolvimento, é uma mistura de processos. Eu vi não ficava usando o termo desmaterialization of art, mas claro que ele tem a ver com isso. E nesse curso que eu lancei em março de 72, vieram alguns artistas se inscrever. Eu mesma já estava ainda mais dentro de um processo que pode-se dizer que era dentro da questão conceitual, né? Mais intuitivamente, mas intuitivamente onde eu tinha aquela didática especial, que não era pouca coisa, eram 10 textos que eu escrevi, não sei onde estão, e isso tudo numa prática das artes. Então, quando esses alunos que já não vieram muitos alunos, sim, mas quando viram que eu não ia dar um curso desses prático, quer dizer, de uma iniciação às artes, muitos não ficaram nesse primeiro semestre. Os que ficaram, eu comecei a dizer, nós vamos fazer um trabalho que ele é do MAN, mas ele é fora do MAN. Eu já não estava vendo nem
o local, ou o prédio, ou a arquitetura, isso para mim estava, ao contrário, encerrando as pessoas dentro de uma sala de aula. Então, já começo a extrapolar, dizer que tem que ser feito trabalhos fora, começo a levar para fazerem ali nas cercanias do próprio Man, do lado do mar. Ainda os jardins, ou aquela parte do aterro não estava ainda como jardins, ou estava sendo... Então, ali levo os alunos para aquele lugar e penso que, primeiro, tirar os alunos do Man. É interessante, porque havia, mas isso não... algum som lá atrás que me informava que havia toda hora, porque esses cursos desde 70 eram todos assim, que passaram a ter pessoas do DOI, COD, sei lá o quê, disfarçados de... não está vestido de terno, sei lá quem era, andavam, que o Man é todo aberto, entravam naqueles cursos, entravam nas aulas. Não estou dizendo se inscrever alguém, eu não estou com essa paranoia nem mania de perseguição. Mas, e nem tinha alguma coisa conspirando, mas havia um perigo real dentro do Man, que havia essas pessoas que vinham para saber que atividades eram essas. Agora, quem mandava isso, nós não sabíamos, e não, nisso eu não vou nem trazer outro tipo de revelação que não interessa. Mas, além de tirar as pessoas para, assim, vamos lá para a maré. Então, vem às 7 da manhã que a maré muda, aí aqueles alunos, assim, quem tiver máquina, quase ninguém tinha máquina, celular, se agora tivesse, seria outra coisa. Vamos ver o que a maré trouxe. Ali na beira, então, ficava acumulado um lixo que vinha com um pássaro morto, pedaço de bolsa, coisas assim. Isso era o meu trabalho. Eu não estava trabalhando em nada, num desenho, numa gravura, num mapa. Eu já estava pensando nos mapas, na lua, mas não conseguia. O papel branco, para mim, não tinha mais significado. Então, diz, aí... Mas o que interessava ali era justamente essa tentativa de construir uma exposição de arte que partisse de um processo pedagógico? Eu não sabia. É tudo uma incógnita, mas com um desejo de continuar a orquestrar essas coisas e o que é o material da arte, o que é o suporte da arte. É claro que nisso, e lá fora dos modos lá, que eu não tinha material de lá, a gente com a ditadura não recebia revista nem nada, mas estava no mesmo diapasão, que eu diria, digo agora, porque eu mesma, não é que eu não me entendia, eu estava muito bem contente de poder dizer para os alunos, vocês estão vendo? Está vendo essa... coisas assim, está vendo essa armaçãozinha de uma bolsa que só tem armação? Eu peguei a armação, e botei assim contra o céu e disse, vocês querem ver um Magritte? Era um dia com nuvens. Isso ia ficando na cabeça dessas pessoas, mas desse circunambulácio, então, ficaram poucas pessoas e que eu mesma não sabia o que eu vou fazer com essa gente, para onde eu vou levar. Eu, já há muitos anos antes, vinha lendo a arte, a alquimia e psicologia do Jung, que é um tijolão que eu não entendia metade. Eu já vinha lendo um historiador
Mircea Eliade, que todo mundo agora sabe, pois é, ele é um romeno, ninguém sabia. E esses livros vinham para uma livraria daqui porque a dona da livraria era romena, senão nunca nós saberíamos quem é o Mircea. Isso começa a entrar, eu digo, é isso. Eu não sei o que é, mas é isso. Mas eu não vou levar pessoas para um lugar mais distante para ficar falando em iniciação no simbólico, porque é uma coisa espiritual, mas não é uma coisa de uma religião. Então, eu estou com aquilo na cabeça, não tendo com quem falar sobre isso. E aí eu digo, vão ser agora, vai ser agora. Então, começo a levar cada vez mais o aluno para fora da sala de aula, para fora do cubo branco, mas não era essa radicalidade, ela não era como se fosse uma teorização. Eu estava fazendo aquilo tudo junto. Eu estava seguindo intuições que já não eram só intuições. Eu sou uma artista, li aquelas coisas, vi que não, eu não estou trazendo as questões que o Eliade fala dentro lá onde, na África, muitas iniciações, o que significam, mas eu vou, de repente, com esses alunos, aparece um aluno, tudo acontece de uma maneira linda, que tinha uma Kombi. Eu ainda disse, o que esse aluno de terno, eu até achei que ele, acho ainda que ele era do DOI-CODE, quase certeza. Por que ele aparece para se inscrever de terno? Aí eu digo, eu queria ir para uma região mais longínqua. E eu sei que para o lado lá da lagoa de aquela Marapendi, aí ele diz assim, ele disse, eu digo, o que você faz? Eu sou um marceneiro. Muito bem. Ele disse, eu estava disponível o dia todo, podia levar a gente para esse lugar. Quando cheguei nesse lugar, eu digo, é aqui. Eu não sei o que é, totalmente desértico. Eu acho que está desértico desde que os índios moraram ali também, né? E começo a marcar com esses alunos, esses que eram doidões, porque começam a me seguir, eu não marcava mais encontro no MAN. A ideia de perigo, uma paranoia, eu alimentava uma paranoia para o aluno, não dizendo, tem gente, não falava nada de política, de vamos nos encontrar fora do MAN, pode ser no aterro, em frente ao cinema não sei o quê, mas no aterro tinha. Aí ele passava com a Kombi, recolhia a gente, chegava lá. E lá, esse ambiente, que não é paradisíaco, eu já dizia o que são os suportes da arte. Na minha crise pessoal, não tem mais suporte que me interessa. Então eu digo, é a terra. Então vocês estão com essa terra toda. Então eu estava chegando perto, no meu arquétipo, do que, sei lá, aquela gente que desenhou aqueles pássaros gigantes, que até agora ninguém sabe onde é, mas eu não estou querendo olha como é que eu cheguei, é uma sublimação. Eu sei que eu cheguei a isso. E consegui levar os outros a se sentirem bem nesse ambiente onde nós tínhamos 7 alunos, mas que eu não chegava ali e dizia, vocês estão vendo essa areia? Vamos fazer uns montes, senão parece brincadeira com criança. Então eu me lembro que uma primeira vez, sem saber, eu assentei a areia, me deitei, molhei um pouco, me deitei e deixei meu corpo marcado. Eu não estou dizendo que eu estou morta ali, mas eu não estou viva. Isso atiçou arquétipos, claro, todos nós. As pessoas não eram, por acaso, aquelas que ficaram não eram mais inteligentes que as outras, mas elas eram muito especiais, muito incríveis, né? E começar a entender, e começam sozinhas a fazer umas coisas. Eu disse também, tragam fio, arame, lixo não.
corda. Eu falei, ah, mas o que mais? Eu digo, bom, vocês vão trabalhar com terra e areia, traga ancinho, trava aquela pá, e começo a ver que o que fizerem é visto lá de cima, não sei de quê. E começo, falo na espiral, e aí a única coisa que eu digo é os únicos símbolos que existem são a espiral e o círculo, o quadrado e o círculo. Isso são as mandalas e a espiral. Porque todo mundo diz, não, mas símbolo, a cruz é símbolo, a estrela da vida. Não, são símbolos para religiões específicas. Isso foi alimentando um interesse dessas pessoas e começaram a trabalhar com esses materiais. E tem exemplos de trabalhos lindos, né?